Pessoal, tô gravando esse vídeo porque tem gente colocando, postando lá no fórum do Senac algumas dúvidas. Teve um colega que perguntou sobre Java se não teria uma função parecida com o prompt do JavaScript. Primeiro eu vou explicar uma coisa relacionada ao JavaScript. Tá? A função é que tem bastante coisa sendo ensinada errada no Senac. No primeiro módulo ensinaram várias coisas erradas de JavaScript para vocês, e agora no segundo também está sendo ensinado bastante coisa errada de JavaScript e de Java. Então o primeiro ponto é que a gente vai colocar. Eu vou baixar o Node, que é existe uma confusão entre Node e JavaScript. Vou baixar o Node.js, está aqui no site nodejs.org. O Node.js é uma plataforma para rodar no servidor. Não é para rodar no cliente, no desktop. Ela é usada para fazer software para rodar no console no servidor. Tá? Vou baixar aqui a versão recomendada. LTS é de Long Term Support, suporte de longo prazo. A minha internet não é muito rápido, mas vamos lá. Que eu quero fazer essa instalação minha aqui do Windows tá numa máquina virtual. Ela só tem o Java instalado, o JDK 17, como eu mostrei num vídeo passado meu, e o Eclipse Eclipse Java Eclipse for Java Developers Standard Edition, né, que é para quem vai desenvolver programas Java SE. Tá? É só isso que eu tenho instalado, então eu vou instalar o Node para mostrar uma coisa aqui, que é uma coisa principal, que o colega citou na dúvida, que o professor passou como se o comando prompt fizesse parte da linguagem JavaScript no trimestre passado, professor de algoritmos de programação 1. Isso não é verdade. A linguagem JavaScript não tem o comando prompt. O comando prompt faz parte da API Window, que é implementada pelo browser. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Se você tentar usar no Node, primeiro eu vou instalar o Node. Vamos com calma. Depois a gente desmente o que o professor ensina errado para aluno, depois o aluno passa vergonha no mercado de trabalho. Ou tem dificuldade de fazer alguma coisa aí na hora de fazer um trabalho. Tá? Instalar automaticamente as ferramentas necessárias, instalar tudo, instalação next finish aqui no Windows. Tá? É, Só para deixar claro, vou abrir aqui no Chrome. Eu não uso Chrome, mas tudo bem. Você clicando no F12, normalmente no F12, eu uso normalmente o Firefox, que eu acho incomparável a qualidade, mas você apertando a tecla F12, ele vai abrir o console aqui no DevTools, aqui console, Element source not paused, breaking point, open file, index, workspace, se eu criar aqui terminou a minha instalação do Node aqui. Te mostrar no Node principalmente. Tecla continuar, can close this window. Esse script vai instalar o Python e o Visual Studio Build Tools, que são necessários para compilar os módulos nativos do Node.js. Atualizações necessárias do Windows e uma biblioteca chamada Chocolate vai ser instalado, vai exigir aproximadamente 3 GB de espaço em disco, mais espaço necessário para instalar as atualizações do Windows. Isso pode demorar bastante. Feche tudo, pressionar qualquer tecla para poder continuar e vamos lá.
apesar da mensagem de pressione qualquer tecla para iniciar a instalação, se você aperta Enter ele não vai, né? Então é um erro de mensagem, você tem que apertar alguma tecla alfanumérica para ele fazer a instalação. Ele está instalando o PowerShell o Windows PowerShell. Enquanto isso, deixa eu instalar o Firefox, que é bem melhor que essa porcaria desse Chrome, mas todos eles têm as mesmas funções, mas como a linguagem JavaScript ela foi criada pela Netscape Navigator, pela Netscape Corporation, lá em 1994. Depois, quando a Netscape fechou, ela deu origem à Mozilla Foundation, que é a criadora do Mozilla Firefox, e é a Mozilla Foundation quem cria todas as novidades, quem define as regras da linguagem de programação JavaScript é a Mozilla Foundation, tá? Então qualquer informação oficial é aqui no MDN, que é o site da MDN Web Docs. Aqui vai ter informações sobre várias tecnologias. Tem aqui JavaScript. JavaScript é o repositório, a fonte de informação oficial de JavaScript na internet é no MDN, que é quem a Mozilla Foundation é quem faz o JavaScript, tá? Tô baixando, tá quase lá. Enquanto isso, tá baixando aqui o Windows PowerShell. Enquanto isso, eu instalo um browser de verdade na minha máquina virtual aqui. Eu tinha instalado o Chrome porque a maioria das pessoas usa o Google Chrome, mas eu prefiro o console do Developer Console do Mozilla Firefox. Pra gente não perder nada. Enquanto isso, enquanto as instalações ocorrem aqui, o pessoal pensa, eu vou abrir o Eclipse do IDE, a versão mais recente, né, 2021-12, para trabalhar um pouquinho com Java. Você não precisa de uma IDE, nem de um editor de texto metido a besta, tipo VS Code, Notepad++. Você só precisa do bloco de notas para fazer um código em Java ou em qualquer outra linguagem de programação que existe. Mas a gente usa uma IDE para poder facilitar o nosso trabalho. Eu abri aqui o Eclipse, que o colega estava com dificuldade de entender aqui o Workspace. Vou criar um Eclipse Workspace na minha área de trabalho. O Workspace, como eu expliquei em outros vídeos, é uma pasta onde o Eclipse vai salvar todos os seus projetos. Você pode ter mais de um Workspace. Vou dar o nome de Eclipse Workspace mesmo para essa pastinha na área de trabalho e selecionar ela. Está aqui, ó. E tem essa opção, usar essa como padrão e não perguntar novamente. Tá? Então vou usar isso e dar o lançar para o Eclipse. Então ele vai criar, a hora que o Eclipse abrir, ele vai criar alguns meta-arquivos aqui dentro do Eclipse Workspace, da pasta onde eu defini que ficariam gravados todos os meus arquivos de projeto. Tá abrindo o Eclipse Workspace. Enquanto isso, a instalação do Firefox terminou, graças a Deus, aparentemente. Deixa eu ver o que está rolando na instalação do PowerShell aqui. O PowerShell está baixando coisas ainda e tal. Eu não gosto de fazer os vídeos já com tudo instalado para o aluno, quem está assistindo nunca fez, não ficar completamente perdido, que isso já aconteceu comigo em diversos vídeos.
quando eu estava aprendendo e tal. O cara faz alguma coisinha que para ele é pouca coisa, porque ele já aprendeu, e aí o aluno que está aprendendo não fica mais perdido que cego em tiroteio. Então eu não gosto de fazer, eu prefiro que o vídeo fique longo do que fazer o negócio mal feito. Então aqui no Firefox a gente pode usar o F12, ele abre aqui embaixo o console do Firefox. Eu posso lançar aqui no console uma coisa que foi dito para vocês, por exemplo, se eu quiser vou fazer um programa para perguntar a idade perguntar dois números e exibir a soma. Então eu vou criar uma variável, então let número 1 vai receber. Eu posso iniciar ela com um valor 0 e depois eu vou undefined let número 2 recebendo 0, ponto e vírgula. Agora eu vou dar o valor, que você pode fazer isso direto, mas o número 1 vai receber prompt. Aí aqui sim tem o método prompt, aqui entre aspas simples ou duplas, digite o primeiro número, um espaçozinho, né, para ficar bonitinho, ponto e vírgula no final. No JavaScript não é obrigatório, mas é boa prática colocar ponto e vírgula no final, você evita muito problema. Aí, aqui, isso que eu queria mostrar, ó. O prompt, o professor no primeiro trimestre do curso ele estava usando aquele Replit, que é uma abominação. No Replit, quando você usa o prompt, ele aparece no console, na caixinha preta. O prompt, na verdade, é uma mensagem de alerta, tá? Igual aparece aqui, ó, digite o primeiro número. Eu vou digitar aqui número 25 e dar OK. Ele vai receber o número 25 para dentro da variável 1. Agora eu vou digitar o número 2, eu vou receber na variável 2, variável número 2, chamada número 2, vou colocar um prompt e a mensagem de texto aqui que eu vou colocar vai ser digite o segundo número. Aí eu escrevi o segundo por extenso, né, que eu escrevi primeiro por extenso antes, o segundo número. Dá um espaço para ficar bonitinho, ponto e vírgula é opcional, mas é boa prática de programação, te evita muito bug por causa disso. Aí ele vai abrir uma caixa de diálogo novamente. Eu vou dizer o segundo número, eu vou dizer que é 80, tá? Eu vou clicar em OK, eu posso dar Enter também. Vou clicar em OK, ele guardou aqui 80 na variável número 2. Então agora eu vou criar uma nova variável, let soma. E ela vai ser igual a só let soma, tá? Tá com valor undefined porque eu não defini valor nenhum para ela, tá? Eu vou dizer agora que soma, eu poderia fazer tudo numa linha só, mas estou fazendo passo a passo. Soma vai receber o valor de número 1, que é a variável número 1, mais a variável número 2, ponto e vírgula no final, tá? Tá vendo aqui que o soma ficou com 2580? É porque tudo que a gente recebe pelo prompt, ele vem como texto, tá? Então ele vai, ao invés de somar, ele vai concatenar esses valores, entendeu? Então, se eu der aqui um alert é outra função que não pertence à linguagem de programação JavaScript, tá? Vou botar o ponto e vírgula ali, eu vou nação dos dois números digitados mais soma. Aqui ele vai exibir um alerta. Um alerta são aquelas caixas que deixam a gente puto da vida, que fica aparecendo quando você entra num site, querendo que você clique em alguma coisa, que torra a paciência da gente. Eu vou dar o Enter, ele vai exibir um alerta. Concatenação dos dois números digitados
2580, porque o primeiro número era 25, o segundo era 80, ele só concatenou, concatenar é só juntar, sem espaço nenhum, deu 2580, tá? O que eu quero deixar de importante para vocês é o seguinte, tanto a função alert, né, esse método, que não é uma função, né, é um método alert, quanto o método prompt, eles não fazem parte da linguagem de programação JavaScript. Mas por que está funcionando aqui no browser? Porque eles fazem parte da API da Windows API, que é a API Windows. Windows API MDN, que é que é o local lá você vai ver o que é Windows, APIs da web. Então, essa API só funciona dentro do browser ou dentro de algum software que tem implementado um objeto Windows. Então, o objeto Windows só existe dentro do browser. Lá onde, deixa eu ver se a instalação terminou finalmente do PowerShell, tá? Putz, grila, tá devagar pra caramba. Só existe dentro daqui do browser. Se eu tentar, vou sair do Windows aqui para poder te mostrar enquanto não termina a minha instalação, que eu quero mostrar crua. Eu vou sair do Windows, que eu tenho já instalado aqui no Linux, que eu uso Linux. Eu já tenho aqui o Node. O Node, ele não tem a API Windows, essa API que eu falei. Então ele é só a linguagem de programação JavaScript mesmo. Ele não tem nenhuma API que é implementada pelos browsers, tá? A API Windows é implementada por todos os browsers que existem, né? O Node, como ele não é um browser, ele só para funcionar só no prompt de comando, ele não implementa o objeto Windows. Então ele não tem nenhum dos métodos do objeto Windows. Ele não tem o método prompt, ele não tem o método alert. A gente pode provar isso aqui. Eu vou tentar mandar um alert aqui. Então, o alert, vocês lembram, né? Como é que é o comando? Alert, abre, fecha, colocar um ponto e vírgula no final. Aqui, aspas simples ou duplas. No JavaScript funciona da mesma forma. Vou colocar a pergunta: será que existe alert no Node.js? Eu já sei a resposta que é não. Vou dar enter, ele vai dar um erro. Ele pegou aqui uncaught reference error, um erro de referência que não foi pego. Alerts not defined. O método alert não está definido. Porque como ele não existe no Node, o alert não existe no Node, se eu quiser, eu tenho que criar um método alert. Então, se eu criar, aí ele passa a existir. Mas como aí ele passa a estar definido. Ele não está definido porque ele não existe no Node. Outra função que o professor ensinou errado também é o prompt, que vai ser a mesma coisa. Eu posso mandar aqui o prompt. Vou criar aqui um let número 1. Vai receber, vou fazer direto agora, tá? Prompt. Receberia, isso aqui seria uma função para receber dentro da variável número 1 prompt, o valor que o cara digitar no prompt, tá? Aí a pergunta aqui, eu vou colocar digite o primeiro número, o espaçozinho. Ele vai dar um erro, o mesmo erro, uncaught reference error. Um erro de referência que não foi pego. Prompt is not defined. Porque o prompt também não faz parte da linguagem de programação JavaScript. Ao contrário do que o professor lá de algoritmos de programação do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do primeiro semestre do Senac, e que é coordenador do curso, ao contrário do que ele dizia, isso não faz parte da linguagem de programação. Isso só existe dentro do browser. Aí você pode me perguntar, mas lá no REPL, que o pessoal chama de Replit, na verdade a pronúncia é REPL, no REPL funciona.
entrar aqui no REPL.js, que eu tenho aqui. No REPL funciona porque o REPL roda onde? Dentro de um browser. Então, dentro do browser, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho um REPL só de teste aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, teste. Esse teste é Node.js, você está vendo aqui que ele é um REPL do Node, então ele implementa essas funções. Se eu usar aqui o prompt, do mesmo jeito que eu fiz aqui no Node, ó, se eu mandar um alert aqui, do jeito que eu fiz, eu vou pegar e copiar esse texto, copiar, eu vou colar lá no REPL, tá? A pronúncia é REPL porque é para ficar parecido com a palavra aqui, ó, a pronúncia na REPL, que é de repository, né, que seria repositório em inglês. Então eles escrevem, coisa de startup americana, né? Eles escrevem replit.com, mas para a pronúncia correta, segundo os fundadores, é REPL, tá? Então isso aí tá lá no site da empresa explicando isso, na Wikipédia, os fundadores, entrevistas e tudo mais. Vou colocar esse alert aqui. Será que existe? Ele vai mandar. Não existe na linguagem de programação, mas como esse site, esse REPL, funciona dentro do browser, o browser tem a Windows API lá, a API Windows, onde existe o método alert. Então só que ao invés dele jogar no browser, como eu mostrei lá olha só, aqui eu fazer a mesma coisa aqui na máquina virtual. Vou voltar aqui, ó. Se eu fizer a mesma coisa, eu mandar esse alert, estou copiando o mesmo texto, ele vai mandar aqui um alert, é isso aqui. Fica tudo bloqueado, enquanto você não dá o OK, você não consegue mexer em nada na página que você está mexendo. É aquelas mensagens de alerta que torram um saco, fazendo propaganda de site de aposta, falando que algum famoso acabou de morrer, sendo que não morreu. Então, porque aqui funcionou dentro do Firefox, porque é um browser, ele vai funcionar. Será que existe alert no Node.js? Aqui ele aparece porque não está no Node.js, ele está dentro do browser. Então é essa caixa aqui. Lá no REPL, naquele site, ele não vai exibir o alert, ele vai jogar no console. Se eu clicar aqui em Run, ele vai aparecer como se fosse uma mensagem de console, tá? Sendo que alert não é uma mensagem de console. Se eu quero que a mensagem saia no console, eu tenho que usar o console.log, tá? Com o prompt é a mesma coisa, tá? Eu vou aqui colocar no prompt. Deixa eu copiar lá o meu prompt que deu erro aqui, porque não existe na linguagem de programação, let número 1, tá? Aqui, se eu fizer isso aqui no lugar deixa eu copiar, não copiei, com o botão direito que copia, né? Copia. Se eu fizer isso aqui, let número 1 e da run, ele vai exibir aqui como se fosse no console, tá? Digite o primeiro número, vou digitar 25, tá? Se eu quiser exibir, eu posso usar um alert número 1, ponto e vírgula no final. Eu vou fazer tudo de novo, então eu vou digitar outro número, digitar o número 67, ele vai exibir 67 lá embaixo. Eu posso colocar isso aqui, fazer parecendo uma pessoa normal, né? Eu vou fazer o número que você digitou foi o mais número para concatenar, e vou concatenar um ponto no final aqui para ficar a mensagem bonitinha. Vou digitar mais um, vou digitar aqui o 125. O número que você digitou foi o 125, tá? Mas se eu fizer isso aqui lá no browser, que é o funcionamento normal do... Vou mostrar aqui se eu fizer isso aqui, eu tenho que dar um OK no Node.js.
ele vai digite o primeiro número. Eu vou digitar 84, tá? Eu dou OK. Isso aqui é o alert. Tá vendo? Alert número, o prompt, tá? O prompt eu vou inserir o número, ele vai receber como uma string, tá? OK. E aí ele vai exibir um alert agora. O número que você digitou foi 84. Tá vendo que apareceu aqui a mensagem não permitir que about peça novamente? É que o pessoal usa tanto esse alert nos sites que quando você exibe no mesmo site mais de uma vez ou mais de duas vezes um alert, todos os browsers têm essa opção de bloquear o alert do site, porque ele não deixa você usar mais nada enquanto é normalmente usado para exibir propaganda que você não quer. Então os vírus costumam instalar alguma coisa que vai ficar exibindo o alert no seu browser, não deixa você usar, fica aparecendo aquela propaganda, deixa o seu pênis maior, né, aquelas coisas que todo mundo sabe que aparece nas propagandas de quando você pega algum vírus. Então eu não vou marcar porque senão ele não aparece o alert nunca mais aqui na minha página, tá? Mas lá no REPL, ele aqui no REPL, ele joga para o console, tá? Então ele funciona, supostamente aqui a gente está usando o Node.js, mas na verdade ele está usando o JavaScript dentro do browser. Então ele não é exatamente um código Node.js. O código que você faz aqui, achando que está fazendo o código Node.js, se você jogar ele no Node.js, ele pode não funcionar se você estiver usando funções, métodos, né, que não existem no Node.js. Então isso é uma coisa muito importante que foi ensinado errado pelo professor de algoritmos de programação 1, que dá aula muito mal, por sinal. Então isso é a primeira coisa. Deixa eu voltar aqui, dar uma diminuída. Se quiser voltar lá, se quiser saber mais sobre a linguagem de programação de JavaScript, inclusive o livro está disponível na nossa biblioteca. Você entra em qualquer aula, em qualquer aqui, você entra na nossa parte no AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, vem aqui em biblioteca. Cadê biblioteca? Biblioteca. A gente vai escolher aqui a exclusiva EAD. Aí clica aqui em biblioteca virtual. Esse livro ali do David Flanagan, que trata da linguagem de programação JavaScript, é excelente. Ele é recomendado como livro-texto da faculdade, mas aparentemente o professor da matéria não leu, né, porque lá explica isso que eu estou falando para vocês, que não faz parte. Ele faz parte aqui da biblioteca A, do grupo A. Clica aqui, ó, grupo A, ele vai abrir a biblioteca do grupo A. E aí você pesquisa por JavaScript aqui no acesse. Agora que ele está entrando na biblioteca. Vou dar um trabalhinho, né? Aí aqui fazer uma pesquisa. JavaScript. Ele está nos meus aqui em primeiro porque eu já usei ele antes. Então ele está buscando aqui os livros sobre JavaScript. Então ele tem aqui, ó, JavaScript, o guia definitivo. É esse livro, que é o livro-texto da matéria de algoritmos de programação 1, que aparentemente o professor não leu, tá? Porque, né, nele você vai ler, lendo o livro, você vai ler lá explicando essas coisas que, né, a linguagem de programação Java não tem isso. Você pode ver também lá no próprio MDN. Vou entrar aqui na Mozilla Developer Network, que aqui é o objeto window. O objeto window representa uma janela que contém um elemento DOM, tá? Então tem aqui as propriedades, window close. Deixa eu pesquisar aqui o window prompt MDN na Mozilla prompt, e colocar o alert também no MDN, alert, para vocês verem que é a fonte oficial de informação, é a MDN. O window.prompt. O window.prompt exibe uma caixa de diálogo com uma mensagem opcional solicitando ao usuário a entrada de algum texto,
tá? Tem a sintaxe aqui, tem exemplo, né, de como faz. E aqui, ó, o exemplo, qual o seu signo, né? Está escrito em inglês. Ele exibe uma caixa de diálogo, tá? Ele vai. Então, se você, o alert é a mesma coisa, é uma caixa, só que a diferença é que o alert ele só exibe uma mensagem, tá? O método Windows.alert mostra uma caixa de diálogo de aviso com conteúdo opcionalmente especificado e um botão OK. Message uma string opcional, com o texto que você quer exibir na caixa de diálogo, ou ainda um objeto a ser convertido em string exibido. Windows Alert Hello World resulta na imagem. Aqui ele não está mostrando a imagem do Windows Alert Hello World, mas ele vai ser isso aqui, porque vai dar isso aqui. Se eu mandar o Windows Alert Hello World, ele vai aparecer isso aqui, ó, Hello World. Se eu mostrar aqui no F12 aqui do, deixa eu ver, o console, deixa eu mandar o Windows no Google Chrome, ele também vai dar a mesma coisa, tá vendo? Chrome, New Tab, Page diz Hello World. É uma mensagem. Você não consegue fazer mais nada, eu não consigo fazer mais nada enquanto essa mensagem estiver, porque ela bloqueia o que estiver acontecendo aqui. Eu não consigo abrir, eu clicar aqui ó, no Node.js, não consigo abrir nada. Você pesquisa no Google enquanto não der um OK na mensagem, tá? Então, Hello World aqui. E o prompt vai ser a mesma coisa. Se eu usar o prompt igual a gente fez, tá? Qual é o seu signo? Tem formas aqui, há muitas formas de se usar o recurso prompt, né? Usando uma janela de prompt em branco, o Windows.prompt, só o prompt. O Windows.prompt ele vai já abrir uma janela em branco com o prompt. Vamos ver? Vamos botar aqui no. Vou botar uma mensagem aqui no teste. Se eu botar ele completamente em branco, ele abre só em branco, tá? Então, isso do JavaScript era essa confusão que foi criada, porque o colega perguntou lá no fórum de algoritmos de programação 2 se não existiria em Java uma função igual ao prompt, igual existe prompt em JavaScript. Na verdade, o prompt não faz parte do JavaScript, ele faz parte de uma API que só funciona no console, só existe no browser, tá? Não existe em funções. Se você estiver criando uma ferramenta, um código em Node e você quer usar a função prompt ou a função alert, você tem que usar, por exemplo, o Electron, que é um framework que usa um browser por baixo dos panos para exibir uma interface de usuário. Fica lento pra caramba, o Electron é muito lento, é muito ruim. Não recomendo o Electron para ninguém. Vai ter o pessoal reclamando aí, mas Electron é realmente muito complicado, porque pesa muito, a não ser que você vai fazer alguma coisa que mereça. Mas Electron é muito pesado porque ele coloca um browser inteiro a serviço do Node.js. Então fica muito pesado. Qualquer aplicativo rodando em Electron fica pesado pra caramba, tá? Vou fechar aqui o meu console no Linux. Vou fechar a janela, vou fechar tudo aqui. Vou voltar lá pro essa parte do JavaScript. Eu espero que tenha ficado mais ou menos clara. Então vamos lá pro Java para mostrar o que seria. Aqui eu estava fechando sem querer a página a minha máquina virtual ao invés de fechar o browser. Então, acontece. Aqui o meu Eclipse abriu, a instalação do PowerShell está há milhões de anos de terminar, então eu não preciso mais, eu não vou usar o Node tão cedo aqui. Então aqui para criar um novo projeto, File New Java Project, arquivo novo, projeto Java, nome do projeto, eu vou colocar
exemplos, ele vai ser use default location, use a localização padrão. A localização padrão é o Eclipse Workspace que eu defini. JRE, que é o Java Runtime Environment, o ambiente de execução do Java onde ele vai rodar, vai ser o Java Standard Edition 17. Lembrando sempre que o Java tem a versão Standard Edition, que é usada para aplicações de desktop, e tem a versão EE, que é Enterprise Edition, que é usada para fazer aplicações que vão rodar no servidor, para um servidor web, tá? Create separate folders for sources and class files. Criar pastas separadas para arquivos de código fonte e arquivos de classe. Deixando normal. Posso dar aqui no próximo, ver o que ele vai me pedir. SRC, bonitinho. Essa pasta é SRC, onde ele vai colocar os meus arquivos de código fonte, tá? Aqui default output folder, pasta padrão de saída dos arquivos executáveis, exemplos, né, que é o nome do meu projeto, /bin, vai estar lá. Posso dar finish, ok. Módulo, não vou criar um módulo, então aqui está criado. Aqui, ó, fechei aquela tela, é a tela de início do Eclipse. Aqui está criado no Package Explorer, fica do seu lado esquerdo, está aqui a minha pasta de projetos, exemplos, e aí aqui tem essa pasta JRE System Library, está vendo aqui que está escrito JSE 17, são as bibliotecas de sistema do Java que são necessárias para o Java funcionar, para o Java Runtime Environment, o ambiente de execução do Java, funcionar. Sem elas não dá para rodar programa em Java. Tá? Os meus códigos-fonte vão aqui dentro dessa pasta SRC. Tá? Então eu vou clicar aqui nela, vou criar um novo. Eu vou criar primeiro uma classe, que eu tinha uma dúvida lá de um outro colega, se não me engano, falando que um código que o professor deu exemplo na sala não estava funcionando. Estava dando um erro para ele, porque ele estava tentando criar duas classes com o mesmo nome. Nome de classe em Java tem que ser único, é um identificador. Em cada projeto, em cada package, você pode criar um package. Eu vou ensinar duas formas de fazer isso. Então, em cada package só pode ter um nome. O nome de classe é único, tá? Vou criar uma nova classe aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui qual que era a reclamação do professor. Eu estou dentro do... a reclamação do colega. Deixa eu achar aqui, deixa eu abrir a minha barra de favoritos para aparecer. Senac, fechar essa biblioteca esse Replit, deixar esse REPL maldiçoento aqui. Acho que tem um REPL aqui com teste de Java. Deixa eu ver, My REPLs, que eu fiz um teste aqui esse teste de Java aqui é o código que ele falou que não estava funcionando, que estava dando erro para ele, e eu expliquei para ele que o erro era por causa disso, que o professor estava usando como nome da classe o nome main, que é uma péssima hábito de programação. Não se faz isso, não usa nome de classe o nome main. Nome de classe tem que dizer o que a classe faz. Tá? Isso é uma regra básica de programação, qualquer linguagem de programação. Nome de classe, nome do programa, não se usa um nome genérico. Tá? Então, provavelmente ele tinha duas classes. Eu vou copiar esse texto aqui. Aqui ele roda até no REPL aqui, ele vai rodar. Ele pergunta um número, demora, né, porque o REPL demora para rodar Java, código Java, porque ele tem que compilar para bytecode Java, depois interpretar e voltar isso como HTML. Então ele leva um tempo para rodar. Você acha até que não está funcionando, mas ele roda aqui sim, tá? Enquanto ele pensa aqui, deixa eu ver aqui na máquina virtual. Tô na máquina virtual. Vou colocar aqui uma classe com esse nome horroroso, genérico, não se usa, não se faz. É uma classe. Aqui não, package não, a classe. O nome da classe, vou colocar main. Não se faz isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá? Isso
Aqui, ó, para quem reclama que Java é muito verborrágico, né? Tem gente que fala que é verboso. Verboso não é uma palavra que não existe em português, gente. Isso aí é um anglicismo de gente que pega que em inglês existe a palavra verbose para dizer que o negócio tem muitas palavras. Em português é verborrágico. Né? Verboso não existe, né? Pelo amor de Deus. Se você quiser que ele crie o seu método public static void main, você pode marcar aqui que ele já vai vir com um método public static void main. String args é feito. Eu vou fazer na mão, mas eu vou mostrar, depois eu vou apagar e fazer na mão, tá? Aqui ó, os modificadores de acesso, a classe vai ser pública, porque eu marquei público. Se ela não for, se ela for de algum outro tipo de classe, ela vai ter liberado as opções ali, tá? Você tem a opção de criar construtores da sua superclasse, caso seja uma classe herdada, né, uma classe filha. Então eu vou dar o finish aqui, tá? Ele vai abrir aqui, ele criou aqui, ó, public class main, com esse nome genérico horroroso, não é uma boa prática usar. E aí já trouxe aqui o meu primeiro método, o meu método main, que é obrigatório se eu quiser executar a classe, tá? Então ele trouxe aqui public static void main string, um vetor de strings, né? Esse abre e fecha, sempre esqueço o nome desse negócio, colchete. Esse colchete, se abre e fecha de colchete, ele significa que é um vetor da classe string. É classe porque o S tá maiúsculo, tá? String em Java é uma classe. E o nome é args. Eu posso mudar isso aqui, eu posso botar esse nome aqui, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? É só eu salvar Aí aqui ele tem deixa um comentário em inglês, né? A fazer, né? Um método vazio autogerado. Vou clicar aqui e vou dizer, mandar um sysout aqui. Então, para quem reclama também, você pode usar o atalho sysout e apertar Ctrl espaço que ele completa para você o system.out.println aqui no Eclipse. É um atalho do Eclipse. Então, para quem não pegou, ó, sysout, aí você segura a tecla Ctrl e aperta espaço. Faltou o S aqui, do inteligente. Segura Ctrl e aperta espaço. Que aí ele já gera o system.out.println. O system.out ele está chamando o método println, que é um submétodo do método out que pertence à classe system, tá? A notação em Java para se chamar método, você usa a classe ponto o nome do método, tá? No caso aqui, quando é um método de instância, um método de objeto. Então, nesse caso aqui é um método de classe, né? Perdão, é um método da classe, eu não preciso criar o objeto, tá? A dúvida que o colega tava, eu vou mandar aqui um system.out. Então o sysout seria o equivalente do prompt, com a diferença que o system.out.println ele faz parte da linguagem Java. A linguagem Java é definida no pacote, vou colocar aqui uma observação, ela é definida no pacote java.lang, tá? Tudo que está dentro do pacote Java em inglês é package, né? Mas package, a gente não precisa importar o package, o pacote java.lang, porque é a própria linguagem de programação. Então ele sempre que a gente vai criar um programa, uma classe em Java, ele vai importar automaticamente a linguagem de programação Java, senão a gente não tem como fazer nada. Então ele automaticamente importa o java.lang, tá? O systemout.println ele faz parte do JavaLang, tá? Ele fica faz parte da classe System, mas faz parte da definição da linguagem Java. Então vou colocar aqui uma pergunta, vou colocar: digite o primeiro número no espaçozinho.
Aí aqui que eu vou rodar o programa, vou dar um salvar, né? Que aí eu vou rodar. Quando eu vou rodar o programa, ele vai compilar o arquivo Java e depois e aí vai gerar um arquivo. Quando você compila o arquivo Java, deixa eu fazer isso aqui fora. Já mostrei isso em outros vídeos, mas sempre vale a pena. Calma aí, eu tô na. Deixa eu ver onde que eu tô. Eu não tô. Eu tô me confundindo aqui, mas o Notepad, abri aqui o Notepad, o bloco de notas. Java, você só precisa do bloco de notas. Se eu colocar isso aqui dentro do bloco de notas, eu tenho que salvar o arquivo. Ó. Salvar como? Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Salvar o arquivo como main. O nome do arquivo, sempre uma coisa que eu falei. O nome do arquivo sempre tem que ser idêntico ao nome da classe. Idêntico. Não pode ser escrito com nenhuma letra diferente. Se tem uma letra maiúscula, tem que ter a letra maiúscula, e nome de classe sempre começa com letra maiúscula. Então o arquivo é main.java, que é a extensão do arquivo de código-fonte do Java. A gente muda aqui para todos os arquivos, o tipo de arquivo, e a codificação no Windows a gente tem que mudar para ANSI, senão ele não vai usar. Se a gente usar o TF8, ele não vai entender os nossos acentos aqui, tá? Salvar, que é a codificação ANSI, salvar. O arquivo está salvo. Agora é só ir no prompt de comando. Eu já tenho o atalho aqui do prompt de comando. Quem não tiver, só vem aqui no prompt de comando e abrir o prompt de comando. Eu já tenho o atalho. Eu tenho o Java instalado, então é só para você ver se você tem o Java instalado, você faz o Java menos version. Ele vai dizer que eu tenho aqui o OpenJDK versão 17.0.2. E para você ver se você tem o compilador do Java, que a gente vai precisar dele agora, você digita javac, que é de Java Compiler, compilador do Java, e menos version, né, que é versão. Se for no Linux, tem que ser dois menos aqui, se não me engano. Tem que ser menos menos. Tá? No Windows também funciona. Menos menos também vai funcionar. Ele vai dizer que eu tenho o compilador versão 17.0.2. Então dá para compilar código Java tranquilamente. Vou limpar a tela aqui do prompt de comando. Aí para compilar eu tenho que entrar aqui vou entrar no comando cd, né, change directory no desktop. Vou dar um dir para ver aqui os meus arquivos. Tem aqui o arquivo main.java dentro do desktop. Eu vou usar aqui o comando javac, que eu tenho que compilar esse arquivo de código fonte. Aí eu vou usar o nome do main, e aí eu tenho que colocar a extensão. Para compilar eu tenho que colocar o nome do arquivo completo com a extensão main.java. Ele não vai dar erro. Passou, não deu mensagem nenhuma, só chegou aqui, é porque ele compilou e aí ele cria o arquivo compilado, que é o arquivo .class. Esse é um arquivo em código de máquina, tá? Ele está em linguagem de máquina, só que essa linguagem de máquina ela só pode ser lida pela máquina virtual do Java, tá? Então, para rodar o programa agora, eu uso o comando Java e aí eu uso o nome do programa. Só que sem a extensão. Eu não posso colocar o class. Se eu colocar o class, ele vai dar erro. Se eu usar java main.class, ele vai dar erro. Tá? É só o java main. Que aí ele vai dar digite o primeiro número. Como eu não fiz nada além do digite o primeiro número, eu não guardei esse número em lugar nenhum, não fiz nada com ele, ele só exibe a mensagem, digite o primeiro número e acaba o programa. Tá? Mas só para mostrar que você não precisa de mais nada, só precisa do bloco de notas e do prompt de comando para compilar e rodar programas em Java. A gente usa uma IDE, porque quando a gente vai voltar aqui para o Eclipse, quando eu vou aqui e eu salvo e eu dou aqui o run, né, que é o rodar, ele vai automaticamente rodar aquele comando javac para compilar esse código fonte e gerar o arquivo .class, main.class, e depois ele vai rodar o comando java main, que é o nome da minha classe aqui, né, que eu estou usando esse nome pavoroso, e vai exibir aqui no console aqui embaixo a saída desse programa, tá? Então ele facilita para a gente.
de várias formas. Então eu vou clicar aqui no Run, digite o primeiro número. Eu vou digitar aqui 25. Ele não vai fazer nada com esse número porque eu não mandei ele fazer nada com o número, eu só mandei a mensagem, tá? Não acontece nada, tá? Agora eu quero fazer alguma outra coisa. Então, para eu ler o número, como é que eu faço para eu ler esse número e guardar numa variável? É uma pergunta de um colega lá do fórum. Que ele não entendeu direito a coisa do método, que parece que o professor chamou de método de função composta. Tem nada de função composta, né? Já está errado por aí. Aparentemente o professor não está ciente que o Java não suportava o paradigma de programação funcional até o Java 10. Tá? O paradigma de programação funcional foi introduzido no Java 10, se não me engano, em 2018. Tá? E em Java a programação funcional é chamada de Lambda Expressions. Tá? Isso que a gente usa em Java, como é uma linguagem orientada a objetos, a gente usa métodos, a gente não usa função em Java, tá? Mas esse é um erro comum, o pessoal que não é muito familiarizado com Java chamar de função, mas eu acho inaceitável o professor da matéria não saber a diferença de uma coisa para outra e saber que Java não suportava funções até bem pouco tempo atrás, tá? Então, para você criar eu vou criar aqui em cima, você pode criar em qualquer lugar. Você vai ter que criar um objeto do tipo scanner. Tá? Esse objeto do tipo scanner, ele é um objeto que ele vai escanear o sistema pelas entradas. Para saber se tem alguma coisa, a gente vai passar como parâmetro para ele, para ver se alguém digitou alguma coisa, que é isso que a gente quer. E aí depois a gente vai usar isso para poder guardar dentro de uma variável nossa. Então eu vou criar aqui duas variáveis inteiras. Vou criar a variável int de inteiro, número 1, ponto vírgula. Vou criar outra int número 2, ponto vírgula. Tá vendo aqui que o Eclipse ele me dá o aviso? Ele diz aqui, ó, o valor da variável local número 1 não é usado, porque eu não usei ele em lugar nenhum. E eu nem iniciei. Eu poderia iniciar aqui, já colocar um valor inicial nela de 0, por exemplo. Ou aqui de 0. Ou de qualquer outro número. Eu só criei a variável, tá? Não quero criar a variável depois, quero criar aqui. Eu vou criar o objeto scanner. Tem duas formas de criar esse objeto scanner. A forma clássica de criar o objeto scanner a gente vai fazer o seguinte: para criar objetos em Java, você usa o nome da classe, então a classe é scanner. Essa é a forma clássica. Eu vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui um comentário, né? 2 barras. Comentário. Forma clássica de criar objetos em Java. É a forma mais usada. Tá? Aí eu vou precisar do objeto scanner. Um objeto ele é uma instância de uma classe. Então eu preciso da classe scanner. Ele está em vermelho aqui porque eu não importei essa classe scanner. Ela não faz parte da linguagem de programação, tá? Mas a gente resolve isso aqui daqui a pouco. Então eu vou criar um objeto da classe scanner. O nome do objeto eu posso chamar aqui, parece que o professor chamou lá de in. Eu uso teclado. Tem gente que usa SC, só SC. Você dá o nome que você quiser, tá? Então eu vou dar o nome de teclado. Vai ser igual new, a palavra-chave para criar um novo objeto. Por enquanto aqui, ó, quando eu criei aqui o scanner teclado, eu só criei uma variável teclado que vai guardar um objeto scanner. Mas eu não criei o objeto ainda. Para criar o objeto, eu tenho que usar aqui. Ele vai receber um new, que é a palavra-chave que cria um novo objeto. O new scanner. Aí você repete o nome da classe e passa os argumentos que essa classe precisa. Eu vou passar o system.in, que é o método in da classe system,
que é esse método in da classe system que vai ficar de olho no que a gente digita no teclado, tá? Aí aqui, ó, ele tem um aviso, ó, que é multiple market scanner cannot be resolved to a type, porque eu não importei a classe scanner ainda. Então aqui, antes do programa, eu posso fazer manualmente ou eu posso pedir pro Eclipse importar automaticamente para mim. Para importar automaticamente, se não me engano, é Shift Ctrl O que ele importa automaticamente. Isso, Shift Ctrl O. Ele faz todas as importações. Ele criou aqui, ó, tá vendo aqui em cima? Import java.util.scanner, que é o local onde tem. Tá vendo que ele mudou de vermelho? Ele só está avisando que eu criei o objeto teclado, ainda não usei ele. A variável teclado não está sendo usada ainda. Tá? Você pode importar manualmente, mas sem importar não vai funcionar, porque ela não faz parte, esse objeto scanner não faz parte da linguagem de programação do Java. Ele faz parte da API do Java. O que é a API? A API são interfaces de programação que ampliam as funcionalidades da linguagem de programação. Então, se eu quero usar ela, eu tenho que importar a classe que eu quero usar. Se não faz parte se não fizer parte da linguagem, que a linguagem, só voltando para dizer que a linguagem, ele sempre faz esse import aqui, ó, que a gente não precisa fazer, ele sempre faz o import java.lang, tá? Tudo que está dentro do java.lang, quando você cria o programa em Java, ele já importa automaticamente. O scanner não está lá dentro, ele está dentro do java.util, tá? Então a gente tem que importar manualmente. Então a gente pode vir aqui digitar import java.util.scanner, lembrando que é com S maiúsculo porque é uma classe, ou a gente simplesmente faz a inicialização da classe e usa o atalho Shift Ctrl O, que ele faz todas as importações para a gente, tá? A gente só precisa criar o objeto uma vez, tá? Que o objeto vai existir. Aí aqui eu pedi para digitar o primeiro número. Aí agora eu vou colocar, ó, o número 1, que é a primeira variável, onde eu vou guardar o primeiro número, vai receber, o sinal de igual em Java significa que ele vai receber. O que ele vai receber? Ele vai receber o objeto teclado, que eu criei ali em cima, aqui, ó, o objeto teclado, que é da classe scanner. Ponto, eu vou usar um método. Como é um número int, que int é integer, né, que é inteiro, eu vou usar o método. Aí aqui, ó, outra vantagem de usar uma IDE. Você tem as opções, os métodos, todos os métodos dessa classe, desse objeto aparecem aqui. Então eu vou usar o nextInt para dizer que eu quero receber o próximo número inteiro. Então o próximo número inteiro que a pessoa digitar, ele vai guardar aqui na variável número 1, tá? Se a pessoa digitar um número com um número decimal, vai dar erro, porque eu estou recebendo o número inteiro, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o sysout. Para receber o segundo número, digite o segundo número, 2 pontos. E aqui eu vou dizer a mesma coisa, número 2, que é a variável que eu criei para receber o número 2. Eu vou usar o objeto teclado e usar o método dele, o nextInt, porque é int também, olha o tipo da variável aqui em cima, tá? Ponto e vírgula. Por que eu tenho que colocar o parênteses, abre e fecha parênteses? Porque ele não leva nenhum argumento dentro do nextInt. Sempre, todo método em Java, ele vai ter o parênteses na frente do nome do método, tá? Se não tem nenhum parâmetro, o método não precisa de nenhum argumento, você não vai passar argumento nenhum, você usa o parênteses, abre e fecha parênteses sem nada dentro. Se tiver alguma coisa dentro, precisar colocar alguma coisa dentro, igual aqui eu coloquei, aí você coloca. Mas se não tem, você não pode omitir. Se eu fizer assim, ó, tirar, dá erro, tá? Ele até já me sinaliza, tá vendo? NextInt ele não consegue entender, tá? Porque o método, todo método tem o parênteses na frente do nome do método. Se vai ter alguma coisa dentro do parênteses ou não, aí depende do método e das regras do método e de qual método que você está usando e tudo mais, tá? Aí aqui agora eu vou criar uma outra variável, int
soma, eu não precisava criar essa variável, vai ser igual número 1 mais número 2. Então essa variável soma vai guardar a soma do número 1 com o número 2. Tá? Agora eu vou fazer o sysout, né, o system out, lá dizendo que a soma dos números que você digitou e aí aqui o símbolo de concatenar em Java também é o símbolo de mais, mas e aí eu vou colocar aqui soma, mais soma, tá? Aí eu vou colocar mais um mais para colocar um pontinho no final do negócio, tá? Texto sempre entre aspas duplas em Java, nunca aspas simples sinal de caractere, tá? Não é sinal de string em Java, tá? Tá vendo que ele tem um aviso aqui um amarelo no scanner que é resource leak, teclado is never closed, que o meu recurso está vazando porque eu criei um objeto e eu nunca fecho o objeto. O meu programa termina sem fechar o objeto. Então ele fica aberto na memória para sempre. Então é boa prática de programação, muito boa prática de programação você fechar. Então criei o objeto teclado, no final não vou usar ele mais, eu vou usar o método close. Aqui ó, teclado.close, que aí ele fecha o objeto. Não vou usar ele mais. Porque senão, o que acontece? Acontece muito antigamente, quem é um pouco mais velho vai se lembrar disso. Você instalava um jogo tipo Warcraft 3. Eu sou velho ao ponto de ter jogado Warcraft 3 quando era lançamento lá em 2004. Você jogava Warcraft 3 e quando você terminava de jogar, você fechava o programa e o computador continuava lentíssimo, igual uma carroça. Isso é por quê? Porque nas linguagens de programação que não são gerenciadas, o próprio programador tem que fechar todas os recursos, tá? O Java, assim como as linguagens que rodam na plataforma .NET, como o Visual Basic.NET, C Sharp, tem acho que o F Sharp, não sei se ainda existe F Sharp, tem outras linguagens que rodam na plataforma .NET. Elas são linguagens gerenciadas. A gente não faz o gerenciamento da memória diretamente. Mas jogo de computador, geralmente, principalmente jogos mais pesados, são criados em C++. Hoje em dia tem alguns jogos um pouco mais leves que são usados usando C Sharp, mas ele compila para C++, tá? Ele não roda C Sharp no videogame, ele compila para C++. Qual que é o problema na hora de compilar para o C++? Que muitos programadores esqueciam de fechar os recursos. Então mesmo que depois que você fechava lá o jogo, o Warcraft, ou qualquer outro jogo moderno naquela época, o computador continuava lento. Por 1 hora, 2, 3, 4, 5, o computador só deixava de ficar extremamente lento se você reiniciasse o computador. Porque quando você reinicia o computador vai apagar tudo que está na memória, todos aqueles objetos que os programadores do jogo criaram para poder fazer o jogo, ainda estava na memória. Você fechou o jogo, mas ainda estava lá o objeto que criou o boneco, que criou uma construção, que criou várias coisas internas do jogo, ainda estava na memória, ocupando espaço na memória do seu computador. Tá? Então a gente fecha os recursos em Java, assim como em .NET a gente também deve fechar os recursos por causa disso. Java tem menos isso, acontece menos isso, mas se você não fechar o recurso, quando eu uso aqui esse método .close, o coletor de lixo do Java, que em inglês é garbage collector, ele sabe que ele pode liberar aquele espaço de memória que esse objeto está ocupando na memória do computador, ele pode liberar para o sistema operacional fazer o que ele quiser com esse espaço de memória. Se você não usa o método close, ele fica para sempre usando aquele espaço de memória e o sistema operacional, seja o Windows ou Linux, ele não vai recuperar aquele espaço porque ele não vai fechar
porque ele acha que tem um programa usando aquilo e se ele fechar ele vai dar pau no seu programa. Então o Windows não vai interferir, o Linux também não vai interferir no seu programa. Se for Android, se for iOS, também não vai interferir no seu programa. Se você não fechar, você vai deixar seja o computador, o celular, ou o tablet, ou o dispositivo de internet das coisas mais lento porque você criou um recurso e não fechou a hora que não precisava mais dele, tá? Então aqui eu vou clicar em salvar e rodar. Aí agora ele vai me perguntar, digite o primeiro número, vou colocar aqui 125. Digite o segundo número, eu vou colocar 80. A soma dos números que você digitou é 205, porque 125 mais 80 é 205. A essa altura eu duvido que alguém tenha alguma dúvida disso, né? Mas como as pessoas sempre têm a capacidade de surpreender a gente, eu vou fazer na calculadora aqui para a pessoa ver que 80 mais 125 é igual a 205, porque tem gente que surpreende a gente. Algumas coisas são surpreendentes além da imaginação da gente, dos piores sonhos da gente. Tem gente que que é ruim da matemática a esse ponto, tá bom? Então, o primeiro número que eu digitei, a gente confere aqui o número. O primeiro número que eu digitei foi 125 mais 80 igual 205, que é o resultado que eu dei aqui. Tá certíssimo com a mensagem que eu quis colocar, tá? Então, não sei se deu para ficar claro, mas o objetivo da gente criar o objeto teclado é porque sem ele a gente não consegue ler o que a pessoa digita no teclado. Eu dei o nome o nome teclado foi o nome que eu dei. Aqui você pode dar o nome que você quiser. O professor na aula parece que ele usou o nome in. Não importa o nome que você vai dar. É um objeto da classe scanner. Isso aqui é a forma clássica de criar objeto em Java. Eu vou criar uma outra forma. Vou aqui comentar. Se eu comentar, ele deixa de funcionar, tá vendo? A outra forma que foi criada a partir, acho que do Java. Qual versão do Java que criou essa forma? Acho que é o Java 11 que tem essa forma nova de se. Java 10 ou 11 de criar objetos, tá? Variáveis também, mas só funciona quando você inicia a variável, tá? Então você pode usar agora no Java, desde a versão 10 ou 11, ele tem a palavra reservada var. Aí eu vou usar o var teclado, que vai ser igual new scanner. Aí o resto vai ser a mesma coisa. Aqui, ó, system.in. Qual que é a diferença aqui? É que antes, na forma clássica de se criar objeto em Java, deixa eu colocar o comentário aqui, ó, nova forma de criar objetos em Java. Você não precisa repetir o nome da classe. Que na forma clássica eu tenho que colocar aqui, ó, o nome da classe, scanner, aí o nome que eu vou dar para a variável, no caso que eu usei aqui teclado, aí você coloca o recebe, no sinal de igual que recebe, que é a variável teclado vai receber um novo objeto, né, new, esse serve para construir um novo objeto da classe scanner, que vai receber como argumentos o system.in, a classe system e o método in da classe system. Tá? Aqui, qual que é a diferença? Ele usa a inferência de tipo de dado. Deixa eu só fechar aqui. Ele está usando esse novo método, ele usa inferência de tipos de dados. Tá? Então, eu só uso var teclado, e aí aqui ele só vai descobrir essa variável de que tipo que é. Eu não falei ainda. Ele só vai descobrir por quê? Porque eu já estou iniciando a variável aqui na frente. Então, se eu estou dizendo que é uma nova variável do tipo scanner, por que eu tenho que repetir aqui na frente, né? Antigamente era assim, agora você pode usar assim, tá? Então, aqui vai funcionar do mesmo jeito. Tá vendo que tá aqui, ó, tá comentado
a forma clássica, eu vou salvar o programa, eu vou rodar e ele tem que rodar do mesmo jeito. Tá? Vamos ver se eu passo vergonha na frente de todo mundo aqui. Eu vou colocar menos 40 como primeiro número e 25 como segundo número. A soma dos números é menos 15, porque menos 40 com 25 é menos 15. Né? O pessoal que estiver duvidando, né? Menos 40 mais 25 é igual a menos 15. Então tá certo. Funcionou usando a nova forma de se criar variáveis em Java. Dá para você usar esse var para criar variável? Também dá. Só que como? Do jeito que eu fiz aqui em cima não dá. Porque se eu criar um var, eu vou dar um exemplo. Se eu criar um var número 3 e dar um ponto e vírgula, ele vai me deixar com uma mensagem de erro, porque ele não sabe que tipo de dado é esse. Aqui, tá vendo? Cannot use var on variable without initializer. Você não pode usar a palavra reservada var para criar uma variável sem iniciar o valor dessa variável. Porque, como eu disse aqui, que ela usa a inferência, inclusive eu escrevi sem o circunflexo, né? A inferência de tipos de dados. Como que ele vai saber que tipo de dados que ele vai guardar em número 3? Só se eu inicializar. Então, se eu botar aqui que o var recebe 0, ponto e vírgula, aí eu posso. Tá vendo aqui? Eu criei var, número 3, recebe 0. 0 é um número inteiro, então ele sabe que a variável número 3 é um número inteiro. Tá? Ele está me dando um alerta aqui amarelo, está dizendo que o valor da variável local número 3 não é usado. Vamos ver se dá certo. Eu vou somar aqui, pedir para somar mais um número. Vou lá. Deixa eu dar o sysout aqui para digite o terceiro número. Aí aqui eu vou receber número 3, vai ser a mesma coisa, teclado ponto next int, porque é um número inteiro. Se ele não fosse número inteiro, ele não ia funcionar. Aí agora aqui na nossa soma eu vou somar o terceiro número também. Número 3. Tá? Salvar, rodar. Primeiro número eu vou digitar 25. Segundo número eu vou digitar 40. Terceiro número eu vou digitar menos 50. A soma dos números que você digitou é 15. Vamos conferir? Aqui eu fechei eu não acredito que eu fechei a calculadora. Conferir para os céticos. Pessoal, tem uma expressão que é usada em programação aqui no Brasil que chama rodar o chinês, né? Que é fazer no papel para conferir se o programa está funcionando, né? O pessoal hoje em dia deve estar achando que é preconceituoso, né? Falar rodar o chinês, porque normalmente isso dizem que a origem dessa expressão no Brasil porque por causa da capacidade no início tem muitos programadores que são de origem oriental, no Brasil muitos japoneses, chineses, e aí o pessoal tem uma capacidade de abstração, eles chamam de rodar o chinês. Surgiu em algum lugar e ficou. Você fazer, é chamado de teste de mesa, você pegar num papelzinho e fazer. Então vou lá, o primeiro número que digitei foi 25 mais 40 menos 50 é igual 15. Então tá certinho. Então aqui você pode ver que funciona também, tá vendo? O var também funciona no Java, em versões mais recentes do Java, funciona, mas só se eu der um valor inicial para o número. Se eu não der um valor inicial para o número, ele não tem como saber que tipo de número é aquele. Tá? Então serve para qualquer tipo de variável. Se eu vou inicializar a variável, eu posso usar a palavra reservada var. Tá? Isso é algo novo, que aí ele vai fazer a inferência de tipo de dados e vai ver lá, eu coloquei um número. Se eu tivesse colocado aqui, ele vai dar erro se eu colocar 0.0, porque aí já vai dar, aí aqui ele vai dar erro. Type mismatch, cannot convert from double to int. Tem um problema no tipo de dados. Ele não consegue converter, tá vendo que ele aqui, que o número 1 é um inteiro, o número 2 é um inteiro, o número 3 é um double.
que é um número com vírgula, né? Um número de ponto flutuante de 64 bits. Ele não consegue converter automaticamente. Tem como a gente fazer essa conversão manualmente, mas é só para mostrar que a gente não se a gente não inicializar, se eu botar aqui uma string, se eu essa variável número, eu botar uma string aqui, colocar uma string com o número 5 dentro, ele vai dar erro também, type mismatch do mesmo jeito. E aqui, ó, next int, ele não vai nem conseguir ler, porque ele vai tentar ler um int e você está tentando guardar ele dentro de uma variável que recebe, que é uma string. Então ele vai dar problema, tá? Então isso aqui é importante de dizer. Então aqui inicializei com 0 para não dar problema. Isso aqui é a nova forma de criar variáveis em Java desde o Java 10. Java usando inferência de tipos de dados. É que eu aviso que nesse caso a variável sempre, colocar aqui gritando aqui, sempre tem que ser inicializada. Eu odeio essa palavra, né? Que iniciado é a mesma coisa. Iniciada, tá? Iniciada, senão dá erro, tá? Com esse tipo eu não daria, como vocês viram, para fazer igual eu fiz aqui em cima, tá? Mas é sempre, tem uma coisa também que as pessoas fazem. Em Java você pode fazer como no JavaScript, criar aqui em cima. Eu poderia fazer aqui, ó, número 1 e colocar só uma vírgula e número 2. Funciona, só que é considerado uma boa prática de programação colocar cada variável numa linha. Então você vai digitar mais? Vai. Só que isso é considerado uma boa prática de programação porque o código fica mais legível e fica mais fácil para os sistemas como o Git, que vão verificar a diferença do código fonte, tá? Facilita para as ferramentas de versionamento de código, como o Git, Subversion, Mercury, tem outros ferramentas, mas o Git é disparado o mais usado, tá? Então é boa prática de programação colocar as variáveis uma debaixo da outra, mesmo que seja do mesmo tipo, tá? Colocar separar as variáveis separadas por vírgula não é uma boa prática de programação hoje em dia. Você pode fazer em Java, mas não é recomendado, não faz parte das boas práticas de programação. Então é bom aprender desde o início a fazer as coisas do jeito que é considerado mais adequado, tá? E vocês estão vendo aqui que eu dou espaços, né? É sempre bom você dar espaços entre quando você dá um comentário, igual eu estou usando comentários aqui, eu dei espaço, pulei uma linha entre o comando de cima, né, o statement, né, a declaração de cima, criando a variável, para ficar claro que esses comentários são desse comando aqui. Aí aqui também, que aqui eu estava usando esse scanner aqui. Então é sempre bom você pular. Faz parte do guia de boas práticas da Oracle você fazer isso. Se você vai fazer um comentário inline comment, né, que é esse comentário que é com duas barras, você dá um espaço acima e abaixo para ficar claro que esse comentário é daqui. Você bate o olho. Eu não preciso ter programado isso aqui para saber que esse comentário é sobre essa var teclado, essas duas linhas, tá? E comandos também. Aqui eu estou agrupando os comandos. Eu dei o system out println, digite o primeiro número e eu vou ler esse número. Eu dou um espaço para separar, porque eu vou digitar mais um número
eu vou fazer mais um pedido para o usuário no prompt de comando para ele digitar o segundo número e vou ler o segundo número. Se eu coloco tudo junto, não vai dar erro, porque na hora de compilar, software compilado, programa compilado, Java é um programa compilado. Na hora de compilar, todos os espaços eles desaparecem, eles são ignorados, tá? Então, só que fica difícil de ler. Eu vou pegar esse código aqui, tirar todos os espaços, você vai ver a desgraça que fica de ler esse negócio. Tá? Então isso é uma boa prática de programação isso. Você dá espaços, os espaços são de graça, não vai te custar nada, você dá espaço. Inclusive no projeto integrador o pessoal reclamou lá que é, do tamanho, né, que não dá para fazer em 30 linhas o projeto integrador de algoritmos de programação 2. Até dá, se você colocar tudo numa linha, pode dar, só que isso é uma péssima prática de programação. Então o meu, para caber em 55 linhas, eu tive que tirar todos os espaços, ficou uma coisa horrorosa. Então se você faz isso, olha só, olha que desgraça que fica. Estou tirando todos os espaços. Olha que desgraça. Fica muito mais difícil de ler, tá? Se você faz as coisas do jeito certo, fica muito mais fácil de ler o seu código. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar com você vai agradecer o fato de você ser organizado quando ele pegar um código seu para revisar ou para dar uma manutenção. Ele vai te achar muito, muito desgraçado se você não fizer tudo colado e sem espaço, sem indentação direitinho, e o teclado .close aqui separado, tá? Que o espaço não custa nada, não vai te custar nada em termos de performance do seu software, import, os métodos também, o método public, tá? Aqui o fim do método, que essa chave aqui é a chave que fecha o método public static void main. Ele dá até a dica aqui, outra vantagem da IDE, tá vendo? Ele aparece aqui, public static void main a chave que fecha o método main, e essa aqui é a chave que fecha a classe main, tá? Então você dá um espaço, pula uma linha entre elas, não vai machucar ninguém e vai te favorecer muito, te ajudar muito a fazer um programa mais legível, mais profissional, tá? O problema que o colega teve era parecido com isso aqui. O que acontece? Eu vou copiar esse programa inteiro e eu vou criar outra classe aqui. Ele nem vai me deixar criar outra classe. Eu vou criar tentar criar aqui não vai dar, porque ele não deixa eu criar dois arquivos com o mesmo nome dentro do mesmo pacote. Se eu criar aqui uma nova classe dentro do mesmo pacote, eu vou criar uma classe com o mesmo nome, main, que é o problema. O tipo já existe, ele não vai deixar eu criar outra classe com o mesmo nome dentro do mesmo pacote, tá? Então o colega estava tendo esse erro porque no pacote dele, não sei onde que ele estava fazendo, já existia talvez se ele estivesse usando o Replit lá, é bem possível. Deixa eu ver lá no Replit aqui no Replit, se eu criar outro código aqui, outra classe, deixa eu te ver, duplicate, ele não vai deixar. Eu acho que ele nem deixa. Aqui, o file folder um arquivo ou pasta com esse nome já existe. Não tem como eu criar nem no Replit. Eu não sei como é que o cara conseguiu, que ele estava dando erro o programa dele. É porque não pode ter duas classes com o mesmo nome no mesmo projeto, tá? Aqui no Replit ele usa como padrão de nome de classe o main. Você nem pode mudar. Se você mudar, dá erro, tá? Se você mudar aqui o nome da classe, vou colocar minha classe, ele dá erro mesmo se eu renomear aqui. Deixa eu ver se vai dar erro.
Não era para dar, mas eu acho que ele espera. Deixa eu ver se ele refatorou, se ele vai funcionar. Se ele vai refatorar o programa, porque ele cria como padrão a classe main e não sei se ele aceita que eu use outra classe como método aqui. Por enquanto nem abrindo tá, né? Vamos ver. Enquanto isso, deixa eu voltar lá no. Aqui ele não deixa. Uma forma que aqui até aqui a gente não está usando, o professor não deve estar usando ainda também, mas tá vendo aqui que o meu código-fonte está dentro do default package, que é o pacote padrão, né? É uma má prática de programação criar o seu projeto dentro do pacote padrão, do pacote default. Tá? A gente cria isso dentro do pacote padrão quando a gente está começando a programar, tal, mas o correto é a gente criar aqui, new package. Vou criar um novo pacote. Aí esse pacote, normalmente o padrão é a gente dar o endereço do site da empresa onde a gente trabalha ou da nossa empresa ao contrário. Então, por exemplo, se eu o Senac, por exemplo, senac.br, então vai ser br.senac.ead. Então vou criar o pacote br.senac.ead. E aí eu vou colocar exemplos. O meu pacote vai chamar. O início do nome do pacote é sempre a URL, o endereço do site da sua empresa, ao contrário. Isso é um padrão usado na área. Não precisa ser obrigatório ser assim, não. Mas é um padrão porque, como cada empresa tem um endereço de internet, duas empresas diferentes não vão ter o mesmo endereço idêntico. O seu pacote não vai esbarrar quando você for instalar num cliente, por exemplo. Se o seu pacote tem um nome genérico isso já aconteceu comigo quando eu estava implantando o sistema numa empresa. Eles usavam um pacote padrão, não era Java, era .NET, eles usavam um namespace padrão, e que era um namespace. Namespace é o equivalente ao package do Java, tá? Aos pacotes do Java. Eles usavam um namespace que era genérico, era um nome genérico. E aí esse nome genérico, num cliente, quando eu fui fazer a instalação do sistema no servidor deles, já tinha outro sistema que usava o mesmo namespace. E aí não tem como rodar dois sistemas com o mesmo namespace. Vai dar problema. Então aqui eu vou colocar br.senac.ead.exemplos como projeto. Aí aqui eu posso criar esse mesmo projeto. Aí aqui dentro eu posso. Tá vendo que é outro pacote? Ele está em outra cor porque não tem nenhum código fonte dentro dele. Eu posso criar outro projeto lá dentro. Eu vou criar uma nova classe. Eu vou dar o mesmo nome medonho dessa. Eu vou colocar soma 3 números. Nome de classe sempre usa essa convenção que é chamada de Pascal Case, que foi criado pelo pesquisador Niklaus Wirth, que foi o cara que criou o conceito de programação estruturada. Uma tese de doutorado em 1968, ele lançou o livro e lançou a linguagem de programação Pascal também para demonstrar como era a linguagem de programação estruturada. Tá? Ele criou isso, por isso que é chamado em homenagem a ele de Pascal Case, que na linguagem Pascal também se usa assim. Tem gente que chama de Capital Case porque a primeira letra de cada palavra também é com letra maiúscula, então Capital Case também está correto, mas o nome mais tradicional usado é Pascal Case, em homenagem à linguagem de programação Pascal, que tem esse nome em homenagem ao filósofo francês Blaise Pascal, que criou a primeira máquina de calcular da história. A máquina dele fazia adição e subtração e cometia alguns erros, mas foi a primeira máquina primeiro computador analógico de somar da história.
Então, o nome da classe sempre tem que ser descritivo, descrever o que a classe faz. Então, a minha classe vai somar 3 números. Tá? Vou criar o public static void main para mim, para eu não ter que digitar. E aí, só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar o código recheio aqui da minha classe, do meu método main, e vou botar aqui no lugar do método main deles, só para dar. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão lembrando. Tá, lembra que eu mudei aqui o nome da variável da string, do vetor de strings aqui, que eu coloquei o nome qualquer coisa, que normalmente se usa args, que é a abreviação de arguments, né? Mas você pode colocar o nome que você quiser. E também funciona se você colocar assim, se você criar uma string que vai ser colocar o colchete depois do args. Vai funcionar do mesmo jeito. Vou botar para salvar e botar para rodar esse programa. Você vai ver aqui que ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá vendo? O primeiro número 50, segundo número 23, terceiro número menos 15. A soma dos números 58. Vamos conferir. Então, primeiro número 50 mais 23 menos 15 é igual 58. Tá certinho, tá? Então ele funcionou. Mas o padrão, quando você cria um vetor em Java, é você colocar o colchete na frente do tipo do dado, no caso aqui string, e não na frente do nome do tipo do dado, tá? Mas funciona dos dois jeitos. E o nome aqui não precisa ser args, igual a gente fez aqui no outro programa. Eu coloquei o nome qualquer coisa, tá? E ele funcionaria também se eu colocasse qualquer coisa, string qualquer coisa, assim. Ele ia rodar do mesmo jeito, só salvar, rodar, e aí ele está rodando. Digito o primeiro número 25, 40, 60. 125, 25 com 40 dá 65, com 60, 125, eu não vou nem fazer na calculadora, né, pelo amor de Deus. Mas você vê que funciona. Só que o padrão que você vai achar na internet e nas empresas onde você vai trabalhar é normalmente com os colchetes depois do tipo do dado, da string, e o nome args, aqui de arguments em inglês, que é gerado automaticamente quando você usa uma IDE. Se você não quiser digitar manualmente, ele vai gerar automaticamente, tá bom? Não sei se ficou. Aí aqui, nesse que é soma 3 números, eu usei, tá vendo que tem a informação do pacote? Antes do import, ele tem aqui package br.senac.ead.exemplos, ponto e vírgula, tá? Então, o que é o pacote? O pacote são pastas. Ele vai estar, esse arquivo soma 3 números.java, ele vai estar dentro da pasta exemplos, que vai estar dentro da pasta EAD, que vai estar dentro da pasta Senac, que vai estar dentro da pasta BR. Quer dar uma conferida? Vou minimizar aqui, vou aqui no meu Eclipse Workspace. Tem exemplos aqui. Aí tem aqui src. Aí tem aqui, tá vendo? Esse main.java é o que a gente estava usando sem package, tá vendo? Que a gente está usando aqui default package. Ele não tem pacote nenhum. Então, perdão, eu vou ter que voltar para o Windows aqui. Eu sempre minimizo a máquina virtual. É aquele main. Já o nosso pacote, que é o outro arquivo aqui, o soma 3 números, ele vai estar dentro da pasta exemplos. Dentro da pasta exemplos vai ter a pasta EAD, depois a pasta BR, ou é o contrário? É o contrário, BR, a pasta BR, depois dentro da pasta BR, pasta Senac, depois a pasta EAD, depois a pasta exemplos, e aí o nosso arquivo de código fonte. Então, se você tiver, aí aqui dá para fazer, eu posso ter outra classe com esse mesmo nome, se ela tiver em outro, eu posso em outro pacote. Então aqui eu posso simplesmente copiar essa classe, copiar essa classe aqui e vou colar, paste, aqui, eu posso ter uma classe main dentro de outro pacote. Eu tenho uma classe main dentro do pacote default
package, né, que é um pacote, quando não tem pacote nenhum, ele é chamado de default package, e eu posso ter em outro pacote, que não vai dar conflito. Então ele vai rodar. Esse aqui está dentro do package, está vendo a informação, o outro, que é o de lá, não tem informação de pacote. Tá? Então ele vai rodar, vai funcionar do mesmo jeito. Programa 10, mais 20, mais 30, que a gente é bem burro, vai dar 60. Tá? Se eu for lá mostrar para vocês, você vai ver lá que tem agora dentro da pasta exemplos, tá vendo que está lá dentro da pasta BR, dentro do Eclipse Workspace, meu projeto exemplos, aí tem aqui a pasta SRC, que é o código-fonte, aí a pasta BR, a pasta Senac, a pasta EAD, a pasta exemplos, que é o nome do meu pacote, né? O meu pacote é exatamente isso, né? br.senac.ead ead.senac. Deixa eu voltar lá, eu me confundi aqui. Voltar, br.senac.ead.exemplos é o nome do pacote. Então é a estrutura das pastas onde ele vai se encontrar aqui. Então ele vai estar em br.senac.ead.exemplos, tá? Cada ponto daquele eu posso até aqui no Java, se eu quiser, eu posso mudar aqui, ó, tem informação, deixa eu ver, tem restore, refresh, build, refactor, build path, as source folders. Tem uma forma aqui, deixa eu ver se eu lembro onde está, que eu tenho como mostrar esse pacote como pastas. Copy, show in, open type here. Tem alguma função aqui que ele pode mostrar isso como subpastas, em vez de mostrar numa linha só, como br.senac.ead.exemplos, ele mostrar como várias pastas uma dentro da outra. Eu não estou achando aqui, talvez em source, import, sortment, format, refactor, não, navigate, search project. Agora de cabeça realmente não tô lembrando como que faz para ele mostrar o pacote separado como pastas aqui dentro, tá? Mas é a única forma de você ter, os pacotes servem para isso, para você evitar de ter conflito de classe com o mesmo nome. Então, na mesma empresa, por exemplo, você trabalha numa empresa grande, você pode estar desenvolvendo um projeto e aí tem uma classe lá que vai ter um nome de soma 3 números, e o outro projeto também vai ter uma classe chamada soma 3 números, por exemplo. Então, se cada um tiver um nome de pacote diferente, não vai ter conflito. Se vocês usarem o mesmo nome de pacote, que é o default package, vai dar conflito na hora de compilar. No mesmo computador não vai rodar os dois programas. Um dos dois ou os dois vão deixar de funcionar, tá? A gravação tá longa pra caramba. Eu vou parar por aqui a gravação. Espero que tenha ajudado.